E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SCPW. Eu sou o Gui. Ao longo da longa e vitoriosa história da WWE, a empresa entregou alguns dos segmentos mais icônicos da história da luta livre profissional. No entanto, em diversas ocasiões, a companhia tomou rumos bastante questionáveis e até controversos em certas rivalidades, histórias e momentos no ar. E alguns desses segmentos não resistiriam à força das críticas nos dias de hoje, principalmente o chamado cancelamento. Em 2025, em um cenário onde acordos com patrocinadores, contratos bilionários de direitos televisivos e a manutenção de uma imagem segura para o público geral se tornaram prioridade, é quase impossível imaginar a WWE exibindo certos conteúdos polêmicos do passado, e muitas dessas ideias teriam sido imediatamente canceladas e com razão. Então nesse vídeo a gente vai explorar alguns dos momentos mais controversos da WWE que jamais passariam no crivo do público moderno, muito menos escapariam ilesos da ira das redes sociais e dos veículos de mídia atuais. Esses segmentos servem como lembrete de uma época onde os limites da TV aberta e a sensibilidade do público eram tratados de uma maneira completamente diferente do que é hoje, para o bem ou para o mal. Então galera, antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então meu povo, partiu pro vídeo. O segmento de Katie Vick. E eu falo pra vocês que esse momento com Triple H é considerado um dos momentos mais insanos da história da WWE. Durante a rivalidade entre Triple H e Kane em 2022, a WWE decidiu explorar o passado do The Big Red Machine, de uma maneira que até hoje é vista como um dos pontos mais baixos da história da empresa. Triple H revelou uma história sombria envolvendo uma personagem chamada Katie Vick, supostamente uma mulher que Kane teria acidentalmente matado anos antes em um acidente de carro. Mas se a ideia já parecia de mau gosto desde o começo, ela ficou ainda pior no que veio a seguir. Triple H protagonizou um segmento onde vestia uma máscara de Kane e simulava necrofilia com um manequim representando o cadáver de Katie Vick. E tudo isso em uma sala funerária fictícia, com direito a comentários bem vulgares e alguns sons bem grotescos, no momento que deixou até mesmo os fãs mais fiéis chocados. Esse tipo de conteúdo jamais seria exibido em 2025. A combinação de um tema altamente sensível com uma execução ofensiva e completamente desnecessária colocaria a WWE no centro de uma tempestade de críticas nas redes sociais, perderia patrocinadores de imediato e sofreria pressão até de órgãos reguladores. E até hoje a WWE evita mencionar o segmento de Katie Vick, um momento que virou sinônimo de ideia ruim levada ao extremo. Mesmo em uma era onde o entretenimento busca constantemente romper barreiras, esse é o tipo de material que simplesmente não tem lugar algum no cenário televisivo atual da WWE. E um outro segmento que foi bastante polêmico foi a celebração ao vivo de Edge e Lita, e que acabou passando dos limites em rede nacional. Após Edge conquistar o título da WWE, ao fazer o primeiro cash-in do Money in the Bank da história em 2006, ele e Lita decidiram comemorar da maneira mais polêmica possível. O casal anunciou em plena edição do Monday Night Raw uma Live Sex Celebration, ou seja, uma celebração ao vivo com teor sexual. No centro do ringue, montaram uma cama, luz baixa, pétalas de rosa, e os dois começaram a se despir e simular uma relação íntima debaixo dos lençóis, com milhares de fãs, inclusive crianças, assistindo. Mesmo na época, o segmento foi extremamente controverso, dividindo opiniões entre público e gerando repercussão negativa entre patrocinadores e emissoras. Apesar da audiência da WWE ter aumentado naquela noite, o Live Sex Celebration é lembrado até hoje como exemplo de mau gosto em troca de atenção midiática. Em 2025, os padrões muito mais rígidos de conteúdo e a WWE seguindo uma política mais pedir, esse tipo de segmento seria impensável. A empresa sofreria vários boicotes imediatos, perderia parcerias com marcas e emissoras e enfrentaria pressão massiva nas redes sociais. Além disso, com a valorização crescente das representações saudáveis e respeitosas na mídia, esse tipo de conteúdo seria criticado não só por sua sexualização gratuita na televisão, mas também por sua falta de propósito narrativo. Até hoje, Edge e Lita são dois dos nomes mais lembrados da Ruthless Aggression Era,
mas essa celebração continua sendo um ponto negativo em suas trajetórias, um momento infame que a WWE nunca mais tentou repetir, e é claro, com razão. E outra coisa que foi tão pesada quanto, ou até mais, foi Brian Pillman estar armado na televisão, o segmento que até Vince McMahon teve que pedir desculpas. Durante a rivalidade acalorada entre Stone Cold Steve Austin e Brian Pillman em 1996, a WWF, atual WWE, resolveu cruzar uma linha que, até hoje, é lembrada como um dos momentos mais controversos da história da empresa. A ideia era transformar a rivalidade em algo mais realista possível e imprevisível, mas o resultado foi um verdadeiro escândalo televisivo. No episódio questão do Monday Night Raw, a transmissão acompanhou Steve Austin invadindo a casa de Brian Pillman, onde ele estava sendo entrevistado ao vivo. A tensão acabou aumentando, os dois trocaram ameaças e no clímax do segmento, Brian Pillman sacou uma arma de fogo e, para piorar, a transmissão terminou com o som de um disparo e a tela acabou ficando escura, deixando o público sem saber se alguém havia sido baleado. O segmento causou grande revolta entre patrocinadores, emissoras e telespectadores, que consideraram o uso de uma arma real e a simulação de um possível tiroteio como algo completamente irresponsável. O próprio Vince McMahon foi forçado a pedir desculpas publicamente após o programa ir ao ar. Agora vocês imaginem comigo, se esse segmento fosse exibido em 2025, o impacto negativo seria ainda maior. Em um mundo onde a violência armada é uma pauta bem sensível para algumas pessoas, especialmente nos Estados Unidos, nenhuma emissora ou patrocinador toleraria esse tipo de conteúdo. E mesmo sendo lembrado como um dos momentos mais intensos da Attitude Era, esse é um exemplo claro de quando a WWE ultrapassou os limites do entretenimento, colocando o choque acima da responsabilidade, algo que com certeza não sobreviveria à cultura e aos valores televisivos atuais. E outro segmento que deixou o público com os cabelos em pé foi o tratamento de Vince McMahon com Trish Stratus. E talvez esse seja o pior exemplo de como a WWE já degradou mulheres em sua programação. Durante o auge da Attitude Era, a WWE frequentemente explorava storylines extremamente ofensivas contra mulheres, especialmente com as suas lutadoras, que muitas vezes eram retratadas como objetos sexuais em vez de atletas. Mas, entre tantos momentos condenáveis, nenhum talvez seja tão chocante quanto o segmento em que Vince McMahon obriga Trish Stratus a se despir e latir como um cachorro no meio do ringue. Na ocasião, Trish Stratus fazia parte de uma storyline envolvendo o próprio Vince McMahon, sua esposa Linda McMahon, em estado catatônico dentro de um hospital, e outros personagens como Stephanie McMahon e Shane McMahon. E o enredo já era problemático o suficiente, com insinuações de abuso emocional e traições públicas, mas tudo atingiu seu ponto mais baixo quando Trish Stratus, humilhada, foi forçada a ficar de quatro, tirar a roupa e imitar um cachorro diante da plateia ao vivo e diante das câmeras. E esse momento, transmitindo como parte da programação principal da WWE, seria absolutamente impensável em 2025. Com a evolução dos papéis das mulheres no pro wrestling atualmente, agora tratadas como superestrelas com o mesmo respeito e destaque dos homens, um segmento como esse causaria um desastre institucional e midiático sem precedentes. E eu falo pra vocês que o cancelamento na internet com certeza ia vir com força. E o mais irônico e trágico é que Trish Stratus hoje é reconhecida como uma das maiores de todos os tempos, Hall of Famer e símbolo da revolução feminina do wrestling. Relembrar que ela foi submetida a esse tipo de tratamento mostra o quanto a indústria já foi tóxica e desrespeitosa com as suas próprias estrelas femininas. E bom, felizmente nos dias de hoje, a luta livre feminina é tratada com muito mais respeito. Então é isso, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!